Bem, e a gente está de volta aqui com o nosso especial CVB no canal Viver Brasil, dessa vez tendo a alegria, a satisfação de receber aqui o nosso Henrique Salvador, presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei, mas que ao longo desses últimos 40 anos tem vivido 100% a sua vida em prol da saúde, em prol desse setor. E aí, no último bloco, a gente falou muito sobre o Mater Dei, muito sobre essa história que faz a diferença para Minas Gerais e para o país, como é que foram esses últimos capítulos aí de 2023, de 2024, a chegada da terceira geração de maneira efetiva na gestão da rede. Mas agora, meu caro Henrique, eu queria que você falasse um pouco, eu queria que você passasse um pouquinho para quem está nos assistindo o que você entende e como é que você enxerga de maneira muito efetiva a realidade da saúde no Brasil. E aí eu estou falando da saúde, tanto a questão municipal, o atendimento nosso no estado, nós estamos falando de um estado com 853 municípios diferentes. E eu sei que não é fácil tratar e cuidar dessas pessoas de maneira geográfica também. E, obviamente, da questão do Brasil. No que diz respeito ao Brasil, eu não tenho como deixar de abrir essa provocação aqui, reconhecendo algo que eu não tenho nem as informações técnicas, mas eu tenho a constatação efetiva da percepção das pessoas e da realidade que a gente tem. Eu tive a oportunidade de, há 20 anos atrás, especificamente há 20 anos atrás, passar uma temporada na Índia, em 2004. E lá eu tive a oportunidade de vivenciar e ver algumas realidades nos lugares que eu fui, nos lugares que eu estava, em relação, por exemplo, a um posto médico, a um atendimento nesse setor da saúde. Eu cheguei realmente, eu não estou brincando, eu cheguei em um desses postos médicos que eu fui, eu não estou falando que a falta de higiene ou a falta de qualquer coisa, eu estou falando que é uma cultura diferente. Então, nessa largada aí, uma das coisas que eu vi ali, dentro praticamente do ambiente do hospital, era um boi andando, uma vaca andando ali, como se nada tivesse acontecendo, como se fosse um cachorro, um gato, alguma coisa que o valha. Então existe uma diferença muito grande. Mas o que eu quero dizer é que sempre o Brasil teve um reconhecimento muito grande, por mais que sejam muitas pessoas, nós estamos falando de um país com mais de 220 milhões de pessoas, a gente sempre teve, pelo menos é a forma como nos chega essa informação e é de maneira generalizada também, a gente sempre teve um padrão de qualidade na saúde, principalmente no que diz respeito ao tal do SUS, de maneira muito elogiada. Então eu queria que você falasse qual é a sua percepção da saúde no Brasil. E aí eu não estou falando mais da questão do atendimento privado, que eu sei que você já tem o conhecimento pleno e total, e a gente já falou bastante. Mas sobre a saúde para o país, como saúde pública, qual que é a verdade e a realidade que você, como uma pessoa que acompanha isso, tempo integral, enxerga para o nosso país, para o nosso estado e para a nossa cidade de Belo Horizonte? Gustavo, assim, até por um dever de ofício, né, tem 42 anos que eu sou médico, né, e sempre me envolvi com as questões de gestão e as questões também de representatividade de classe, a gente acabou que foi conhecendo muito sobre o sistema de saúde do Brasil, né. Eu não tenho a menor dúvida de que o sistema de saúde do Brasil é um só, é o público e o privado que coexistem, né, de uma maneira necessária, porque nós hoje temos 208 milhões de habitantes no Brasil, 51 milhões têm plano de saúde, né? E 75% dos brasileiros dependem do SUS para ter as suas necessidades de saúde atendidas, né? Um quarto é com plano privado. Um quarto e 3/4 são dependentes do SUS, né? Na verdade, o SUS é um direito, segundo a própria Constituição de 88, né? É um direito do cidadão, né? A saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Está lá colocado de maneira muito clara, né? Então, assim, todo brasileiro tem acesso ao SUS, né? Existem questões regulatórias, né?
de legislação que quem tem plano de saúde precisa de ser prioritariamente atendido na rede privada, né? Até porque um dos problemas que ainda podem existir no SUS e no sistema público é a questão do acesso, né? Às vezes há uma sobrecarga, né, dos serviços de saúde e muitas vezes existem filas, né, para alguns procedimentos, né? Então não faz sentido quem tem plano de saúde ser atendido no setor público, ou seja, mas na verdade um precisa do outro, né? Você imagina se de repente, por decreto, pelo que fosse, deixasse de existir o sistema privado de saúde no Brasil. Você teria 51 milhões de brasileiros a mais que correriam para o sistema público com um nível de exigência, né, grande, né, sendo atendido por instituições que já estão sobrecarregadas, né? Então esse é um aspecto que precisa ser considerado. O segundo aspecto que precisa de ser considerado é que recentemente, né, todo mundo lembra disso, nós vivemos uma pandemia, né? Nós vivemos uma situação crítica relacionada ao Covid-19, né? Você nunca tinha visto nada parecido nos 45 anos de Mater Dei. E poucas vezes a humanidade viu algo semelhante, né? Ok. E eu não sei se as pessoas se lembram, mas cidades como Nova York, cidades como Milão, cidades cosmopolitas, Moscou, tudo vazio. Estresse muito maior do que os que a gente encontrou no Brasil. Porque, com exceção de Manaus, que viveu situações muito críticas, né, pela falta de oxigênio e de outras situações pontuais, o SUS ele prestou um grande serviço aos brasileiros, né? Por mais que a situação fosse muito crítica, né, a gente tende a esquecer dos momentos difíceis também, né? Mas ali nós vivemos momentos em que faltava respirador, faltavam equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, né? Insumos, medicamentos, né? E isso aí o sistema de saúde do Brasil conseguiu se organizar, inclusive de forma criativa também, para atender a demanda, né? E um dos locais do mundo onde com certeza a coisa funcionou razoavelmente bem foi no Brasil, graças à estruturação que o Sistema Único de Saúde tem, né? Então esse é o primeiro ponto. Você mencionou aí agora há pouco, na abertura desse bloco, que eu estou envolvido hoje, né, com a Academia Nacional de Medicina. Eu fui eleito agora em outubro, né, recentemente. No processo da minha candidatura, da eleição, os acadêmicos, quem pleiteia uma vaga, ele precisa de visitar os demais acadêmicos, são 100 acadêmicos, né, que já estão eleitos, né. E aí tem uma história muito bacana, porque eles falam até que o acadêmico ele se torna imortal, porque a vida inteira ele está vinculado àquela cadeira que ele ocupa, mesmo depois que ele morre, né, os seus sucessores sempre lembram, né, das histórias dos que os antecederam, né. Então é muito interessante isso. E nesse trajeto, né, da campanha que eu tive que fazer para a eleição, eu visitei os 99 acadêmicos, né, e eu vi uma medicina de extrema qualidade sendo praticada no Brasil. Eu estou falando, por exemplo, de uma Santa Casa de Porto Alegre, né, através do professor José de Jesus Camargo, que já fez mais de 800 transplantes de pulmão naquela localidade. Eu estou falando do Hospital do Rim, São Paulo, né, que é do dirigido pelo professor acadêmico José Medina, que também tem uma relevância enorme para tratamento do doente renal. Eu estou falando do INCOR, né, em São Paulo, que tem nos professores e acadêmicos Fábio Jatene, né, Sérgio Bidlovski, no professor Calil e em vários outros, né, pessoas que desenvolvem trabalhos que são referência mundial na literatura, né? O Instituto do Rim também, em Curitiba, e várias outras experiências que a gente vê no próprio Rio de Janeiro, no Gafeguinle, em vários outros locais, ou seja, a qualidade da medicina que se pratica no nosso país, em algumas localidades, sem contar aqui em Belo Horizonte, né, o que a própria Santa Casa que faz, o Hospital das Clínicas, inúmeras outras ilhas de excelência mesmo que o Brasil tem, que são referência mundial, ou seja, a medicina brasileira
a prestação de serviços de saúde no Brasil ela tem um nível de excelência comparado com o que se faz de melhor no mundo hoje. Em qualquer lugar do planeta, né? Não tem discussão. A parte de oncologia, por exemplo, que se faz aqui em Belo Horizonte, que se faz em São Paulo, no Rio, né? É um padrão comparável hoje com o que se faz nos melhores locais do mundo, em Salvador, né? Então, assim, a gente percebe, eu percebi nessa minha caminhada no último ano, na prática, né? Aquilo que a gente já conhecia de visitar eventualmente ou de ler, mas com maior profundidade. Então, eu não tenho dúvida que a medicina brasileira e a prestação de serviços de saúde no Brasil hoje, ele tem um nível de um padrão muito interessante, muito elevado, né? Nos últimos 5 anos, eu visitei alguns serviços de saúde pelo mundo afora, né? Eu visitei uma rede hospitalar, por exemplo, nos Estados Unidos, que se chama Ochsner, né? Que tem convênios, inclusive, com a Apple, para desenvolver produtos, né, tecnológicos para permitir que uma tendência hoje que é cada vez maior, que é o próprio usuário do sistema, o próprio paciente ser ele o agente principal, cuidar da sua saúde, né? Hoje esse empoderamento do paciente é uma tendência universal e hoje a gente tem dispositivos tecnológicos que permitem que isso ocorra, né? Então eu vi lá na Ochsner, né, projetos muito avançados nessa direção que nós inclusive fizemos o benchmark e trouxemos algumas coisas aqui para o Mater Dei também no nosso Mais Saúde. Vi o sistema de saúde, por exemplo, da Holanda, que funciona muito bem, com o médico de porta de entrada, né, um médico da família, todo mundo tem essa referência lá. Conheço o sistema inglês, porque eu trabalhei na Inglaterra há quase 2 anos, então, e outros mais. Na Itália também tive no Instituto Europeu de Oncologia, nos Estados Unidos, em Pittsburgh, ou seja, no Canadá, na Universidade de British Columbia, no Grace Hospital, lá em Vancouver. Ou seja, o que se faz no Brasil hoje em termos de medicina e de prestação de serviços médicos e hospitalares está no topo daquilo que se faz de melhor no mundo. Deixa eu pegar uma carona aqui. Quais são esses lugares que estão no topo hoje da assistência à saúde no mundo? Para fazer esse comparativo, quais são as referências que nós temos no planeta? Tá, depende da área, sabe, Gustavo? Assim, você tem nos Estados Unidos, por exemplo, locais onde a parte de cardiologia, a parte de oncologia, ela é muito diferenciada. Você tem alguns países na Europa em que você tem a parte de infectologia, a parte de mastologia, de ginecologia também, obstetrícia, muito diferenciados, né? Então, na verdade, depende da especialidade. Mas a grande diferença é a capacitação do profissional. Como é que você enxerga que há essas diferenças? É pela capacitação do profissional, por tecnologias? Como é que isso é avaliado? Na verdade, deixando bem claro, eu acho que o Brasil não está atrás em nada desse país. De nada, tá? né? Eu acho que pelo contrário. Eu acho que o Brasil conseguiu um nível de expertise tal nessas especialidades médicas, isso graças ao investimento de instituições públicas e privadas, né, em tecnologia, em processos, em arquitetura hospitalar, né, em modelos, né, que aproximam as operadoras de plano de saúde do usuário e dos prestadores, né, na estruturação que aconteceu no SUS a partir da Constituição de 88, né, do investimento municipal, né, em estruturas de saúde que possa atender o cidadão e nas ilhas de excelência que existem. Por exemplo, o Brasil tem um programa de controle da AIDS que é benchmark internacional, um programa de vacina que até pouco tempo também era visto como um exemplo a ser seguido pelo mundo inteiro e várias outras, né, iniciativas que diferenciam o que se faz no Brasil em relação a outros locais, sabe? Aqui, presta atenção, espera aí, um sujeito igual o Neymar, rico, podendo se operar em qualquer lugar do planeta, pegar um avião lá das Arábias, baixar aqui na Avenida do Contorno, só para ser operado no Mater Dei e com um profissional local, por mais que haja qualquer outro tipo de consideração, é muito legal. E isso é o que aparece, né? E aparece até por iniciativa dele, né? E Sim. não nossa, né? Mas, assim, o dia a dia de hospitais, como o Mater Dei hoje, hospitais do nível de excelência com que o Mater Dei atua, né? Outras redes hospitalares em São Paulo,
no Rio, em Brasília, em Salvador, em Recife, né? Esses hospitais, o dia a dia deles é atender com excelência pessoas que às vezes não têm a mesma visibilidade, né, que artistas, que esportistas têm, Sim. mas que se valem, né, para o dia a dia das suas questões de saúde a instituições que estão muito bem preparadas para resolver os problemas de saúde das pessoas, sabe? Não tem dúvida em relação a isso, não. Está muito claro hoje. As publicações científicas demonstram os resultados, né? Como eu falei no outro bloco, né? E hoje a gente tem dados objetivos para poder demonstrar isso. Nós lá no Mater Dei publicamos agora pelo segundo ano seguido o nosso anuário de excelência clínica. Isso está no nosso site, né? É só ver o QR Code lá, tem os resultados todos, né? Ou seja, a gente de forma transparente e várias outras instituições nacionais hoje divulgam seus resultados assistenciais. Então, se eu quiser hoje me operar de algum tipo de doença que eu tenha, eu posso ir lá e ver, peraí, deixa eu ver os resultados da rede Mater Dei nesse tipo de problema, qual é? Resultados objetivos, resultados práticos, né? Isso tudo respaldado por auditorias externas que são feitas, né? Nos 2 últimos anos, esses resultados nossos foram auditados pela FELUMA, pela Fundação Educacional Lucas Machado, Faculdade de Ciências Médicas, um olhar externo sobre aquilo que a gente faz e aferindo que realmente aquilo que está ali tem uma veracidade e está de acordo com os melhores padrões internacionais. O que é a ANM? O que é essa instituição? Qual que é a origem dela? Você já falou aí que para alcançar um posto, um assento, você tem que visitar cada um dos 100 eleitos, cada um dos 100 acadêmicos. Mas de onde que origina toda essa referência, esse diferencial que tem a ANM? A Academia Nacional de Medicina, ela tem mais